Pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpas pela minha ausência aqui no canal. Acontece que eu passei uns dias meio doente, não tava conseguindo falar direito, então eu resolvi me preservar e por isso que eu andei um tanto ausente, sem vídeo aqui no canal. Segunda coisa, eu sei que eu tô devendo alguns vídeos, principalmente de história. Eu prometi que ia trazer pra vocês a história da luta entre o Conor McGregor e o Floyd Mayweather. Esse vídeo tá atrasado porque eu tô com um encosto me assombrando. Esse encosto se chama TCC. Então assim que eu resolver minhas questões acadêmicas, minhas questões de faculdade, eu vou voltar a trazer os vídeos de história aqui pro canal. Também não tô satisfeito com esse atraso, mas é o que eu posso fazer no momento. Afinal de contas, vale lembrar que TikTok, Instagram e principalmente a conta do YouTube são todas geridas por uma só pessoa. Eu. Enfim, peço desculpas por minha ausência e minha falta de compromisso, mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. E já se passaram 2 semanas desde a derrota de Charles do Bronx para Islam Makhachev, o brasileiro que foi finalizado pelo russo no evento principal do UFC 280. E agora que já tá passando aquele clima de luto, o que mais queremos ver agora é o retorno do Charles, o maior lutador brasileiro em atividade no UFC. A gente quer ver como é que o Charles vai voltar depois de uma derrota tão trágica e também quem vai ser o seu novo adversário. Mas claro, também não dá pra ficar muito ansioso, porque geralmente o Charles tem lutado a cada 5 ou 6 meses, o que significa que, pela lógica, o Charles só voltaria no final do primeiro trimestre de 2023 ou início do segundo trimestre. Porém, ainda tem fãs esperançosos acreditando que ele pode lutar mais cedo, que ele pode lutar em janeiro, no UFC Rio, UFC 283. Principalmente porque logo depois da derrota na coletiva de imprensa do UFC 280, o próprio Charles se ofereceu para lutar no UFC Rio. E essa esperança só aumentou ontem, porque começou a circular uns certos rumores na internet que o UFC estaria trabalhando em uma luta entre Charles do Bronx e Rafael Fiziev para o UFC Rio. Mas a alegria de pobre dura pouco, porque assim que os rumores começaram a ganhar força, o Charles foi em seu Twitter e desmentiu a informação, dizendo que não vai lutar tão cedo. Olha só o que é que ele escreveu: "Não vai acontecer, preciso de descanso. Obrigado a todos." Fiziev respondeu logo em seguida e desejou ao ex-campeão um bom descanso. E por mais que essa luta não venha a acontecer agora em janeiro no UFC Rio, ainda é uma grande possibilidade. O Fiziev é um dos fortes candidatos para serem o próximo adversário do Charles. E por causa disso eu vi muita gente criticando, achando que o UFC estava pegando muito pesado colocando um adversário tão duro para o retorno do Charles. Mas pessoal, não tem jeito, é tempo ruim o tempo todo. Essa é a categoria mais disputada de todo o UFC. Só tem tubarão, campeão ou não, o próximo adversário do Charles vai ser uma pedreira. Não tem pra onde fugir. E agora o Charles voltou pra fila e pra disputar o cinturão de novo, ele vai ter que eliminar a concorrência. Ou seja, ou ele vai ter que barrar os novos nomes que estão chegando na elite do peso leve, que são Rafael Fiziev e Beneil Dariush, ou fazer revanches contra Justin Gaethje, Dustin Poirier ou Michael Chandler, 3 caras que deram knockdown no Charles do Bronx. Não tem pra onde fugir, e um dos principais chamativos do UFC é justamente isso, que os melhores sempre enfrentarão os melhores. Em comparação, no boxe nem sempre isso acontece, nem sempre os melhores lutam contra os melhores. Por exemplo, o próximo adversário de Tyson Fury, campeão invicto da WBC nos pesos pesados, vai ser Derek Chisora, um lutador de quase 40 anos, 14º colocado do ranking da WBC e que o Fury já venceu 2 vezes. Mas no UFC, assim que Tyron Woodley perdeu o cinturão dos meio-médios, jogaram pra ele Colby Covington e Gilbert Durinho. Quando Rafael dos Anjos perdeu o cinturão, jogaram pra ele Tony Ferguson. Falando no Ferguson, depois de ele ter levado a maior surra da carreira dele, a primeira luta que ele fez em seguida foi o próprio Charles do Bronx, no auge da sua carreira, e foi totalmente dominado. Claro que há exceções, mas a ideia do UFC é sempre colocar os melhores contra os melhores, principalmente se tratando da categoria mais disputada de todo o UFC. E se vocês olharem o ranking do peso leve, vão ver que qualquer lugar onde o Charles pisar é bomba. Mas ainda assim, eu acredito que os principais candidatos para o retorno do Charles vão ser Rafael Fiziev e Beneil Dariush, que sim, representam um risco, mas também representam uma recompensa maior em caso de vitória do Charles. E os dois são lutas duríssimas. Fiziev, o monstrinho da trocação, que tá tocando terror no peso leve, tem muito poder de nocaute e é muito forte, muito difícil de ser colocado no chão. Já o Dariush possui um estilo muito parecido com o Makhachev, wrestling de altíssimo nível, faixa preta de jiu-jitsu
3 vezes medalhista de ouro no Mundial sem kimono e 3 vezes medalhista de prata no Mundial com kimono. Dentre esses dois, eu acredito que a luta mais vencível pro Charles é o Fiziev, até porque se a luta for pro chão, existe uma diferença técnica entre os dois, o Charles é muito superior, mas contra o Dariush vai ser problema, o iraniano consegue bater de frente com o Charles tanto no chão quanto em pé, sem falar que ele pode usar o mesmo jogo do Makhachev, trabalhar na força, na isometria, e por isso, para enfrentar uma dessas duas pedreiras, o Charles vai precisar de um camping de treinamento completo, vai ter que se preparar bem para essa luta, por isso faz total sentido ele mudar de ideia e resolver não lutar no UFC Rio para poder se recuperar da derrota, treinar para o seu próximo adversário e voltar ao caminho das vitórias. E infelizmente essa afirmação do Charles no Twitter também indica que ele não vai lutar no UFC Rio, e assim o card perde mais um forte reforço. Mas calma, não significa que o Charles não vai lutar no Brasil em 2023, porque se o UFC tá voltando às normalidades com suas atividades no Brasil, significa que vão ter 3 eventos esse ano. Um evento numerado, o Pay-Per-View, que vai ser agora em janeiro, e mais 2 Fight Nights. E o Charles pode muito bem encabeçar um desses Fight Nights, principalmente porque a tendência é que eles ocorram em São Paulo, que é sua terra natal. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.